A gente retorna agora falando sobre fenômenos climáticos e o tempo aqui na região. A seca é um dos fenômenos climáticos que mais impactam a vida dos pequenos produtores rurais, especialmente em regiões onde a agricultura e a pecuária são a base da economia. Para que a gente possa entender melhor como a estação chuvosa tem se comportado e também quais são os efeitos diretos nessa produção rural, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio a climatologista Sara Cardoso, ela que é coordenadora da Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos da ACEMAR. Boa noite, Sara, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Boa noite a todos e todas. Você tem realizado visitas aqui no estado, no entorno não só de Picos, mas municípios vizinhos, fazendo uma espécie de monitoramento, coletando dados. De que forma funciona de fato esse monitoramento? Para que ele serve? Olha, nós temos aí 31 observadores de seca desde 2013. Junto com eles, nós temos um pluviômetro convencional. Eles são, geralmente, né, a grande maioria, pequenos produtores ou parentes de pequenos produtores. Por que pequenos produtores? Porque eles vivem do regime da chuva, daquela pequena produção. Então, eles podem indicar para a gente como é que está o comportamento do solo, das pequenas produções. Então, funciona assim, nós estamos passando pelo menos 2 vezes ao ano, no período da estação chuvosa e no período da estação de seca. Nós fazemos a visita, fazemos uma nova formação com eles e a gente pergunta como é que está o comportamento, por exemplo, né, dessas pequenas produções. E aqui a gente encontrou a seca verde, que é um fenômeno onde você observa a vegetação endêmica do local, toda verdinha, né? Porque choveu, aí saiu do estado de dormência, que é aquele, quando fica bem ressecado, né? Só que você observa que os pequenos produtores estão com perdas, né, das primeiras produções. É o mesmo relato, prepararam o terreno em novembro, dezembro não choveu, janeiro choveu muito, não deu para preparar o solo, e aí fevereiro ficou sem chuva. Então, eles perderam as primeiras produções e a segunda produção, após essa primeira perda, está crescendo de maneira bem lenta. Além disso, nós observamos barreiros com pouca quantidade de água e pequenos riachos praticamente secos. Essa questão que você observa é justamente o que a gente tem escutado muito dos relatos dos produtores aqui na região, porque muita gente fez esse plantio naquelas primeiras chuvas de dezembro, janeiro, e agora a colheita é praticamente perdida, né? A pessoa não consegue aproveitar muito e acaba influenciando na renda daquelas famílias, de fato, dos pequenos produtores. Exatamente. E aí o que a gente observou também no relato deles é essa irregularidade da chuva que traz essa seca verde, né? Quando a gente planta o milho, ela precisa das primeiras chuvas até brotar os 30 centímetros, né? A gente encontrou, inclusive, a roça que está com 30 centímetros agora, que deveria estar já com 1,40 m, 1,50 m. Então, esse relato não é só aqui da micro-região de Picos, nós encontramos isso, inclusive, em Cajueiro da Praia, que é na faixa litorânea, uma área que tem muita umidade. Lá, no caso, eles perderam a primeira safra de mandioca. Né? E a gente encontrou também esse relato no Centro-Norte, em São Miguel do Tapuio, e agora nessa última rota que vai percorrer mais municípios do Sudeste, nós encontramos o mesmo relato. Inclusive, em Itaueira, o nosso observador de seca perdeu a abelha. Né? Vocês vivem aqui da cultura do mel, do caju, né? Então essa seca ela pode prejudicar também na produção do mel. Esses dados que vocês coletam durante essas visitas, eles são encaminhados a um outro órgão? Quando a gente fala assim na prática, todo esse trabalho que você tem realizado ao longo dos últimos dias vai continuar realizando. Ao final dele, o que se torna? Viram políticas públicas? Como é que funciona? Pronto, ao término das visitas aos municípios, nós vamos elaborar uma nota técnica e apresentar essa nota técnica às demais secretarias, para que cada uma delas, dentro das suas competências e habilidades, desenvolva suas políticas públicas para assistir esses pequenos produtores. Nós temos um caso peculiar ali em Acauã, onde já está faltando água para o consumo humano. Né? Então, a gente precisa apresentar essa nota técnica, essa previsão do tempo, para que o município receba, né, subsídios do governo federal e aí possa estar assistindo essa população que está precisando dessa água, inclusive para consumo próprio.
E aí já é um processo que foge até das mãos de vocês, né, como coletores desses dados. É uma situação que até leva mais tempo, mais recursos, né? Exatamente. No nosso caso, nós monitoramos e lá na semana nós fazemos a validação das secas. Vou até te falar um dado interessante, do ponto de vista da pesquisa, né, porque na verdade é triste. Em 2017, nós tivemos um território completo, 100% de seca na estação chuvosa. Foi a última vez e agora a gente retornou a essa condição. Em 2017, a maioria dos municípios estava com seca fraca. E nesse ano, nesse momento, né, no caso a gente está validando fevereiro, né, a gente observou 100% do território com seca fraca e moderada. E o problema é que a gente está observando que vai ter um agravamento dessa estrutura da seca no Sudeste. Então, a gente pode chegar em seca grave antes do segundo semestre. Geralmente, a gente via isso no segundo semestre, no ápice do BR-Obrol, né? Mas a gente vai ver isso. E vem outros problemas em cadeia, além da falta de água. Pode aí ter perdas ainda de grãos, né, dessa produção, aumento do valor, né, da compra dessa produção. Você sabe, quem não sabe, nós aqui no Brasil, a gente vive, a gente come o que se produz do familiar, do pequeno e médio produtor, não do grande, né, que o grande eles exportam. Então, pode haver um aumento. Podemos observar uma antecipação dos incêndios florestais, né, que é muito comum para essa região. Então, virão aí problemas em cadeia, mas nós estamos nos reunindo em torno de um projeto que o Estado tem, que é a Operação Água e Vida, onde todas as secretarias estão reunidas procurando políticas públicas mais eficientes para acabar com essa questão da falta d'água. Sara, como você mencionou, toda essa situação da seca verde, né, que até gera uma confusão para as pessoas, até para quem não mexe com a questão da agricultura, enfim, que é onde a gente viu aqui em Picos, por exemplo. Várias chuvas, inclusive a gente passou por enchentes, uma tragédia total por vários dias de chuva. Enquanto isso, as plantações acabaram sofrendo com isso, né, muitas vezes ou por um solo que ficou molhado demais ou pela falta desses nutrientes dessa água. Agora, para essas próximas semanas, inclusive para amanhã, a gente tem uma previsão de chuvas bem alarmantes, né? Para aqui, para a região, para a microrregião. Essas chuvas, elas significam o quê dentro dessa perspectiva da agricultura, dessa seca, de certa forma, que a gente vive agora? Uma esperança, né, de recuperar essa pequena produção que está desenvolvendo de maneira lenta. Porém, como vocês aqui na microrregião de Picos já estão no último mês chuvoso, né, a gente pode ver aí uma perspectiva de que não vai adiantar muito, visto que para acabar com a seca a gente precisa de chuva com regularidade. E a gente está vendo muita chuva extrema, né, com um espaço de tempo para outra chuva muito grande, que é a que a gente está observando. Nós tivemos aquela chuva em janeiro de 135 milímetros, né, mas depois não choveu mais. Aquelas chuvas, elas trazem mais problemas, né, e não resolvem a seca de vários meses. Então, a gente está observando, inclusive, muitas chuvas extremas e um espaço muito longo sem chuva. O que a gente precisa de chuva calma, tranquila, com regularidade e também que esteja mais espacializada. A gente vê que alguns pontos chove muito e outros não chovem nada. Então, essas chuvas, a previsão de chuva, né, que tem de 17 a 19, uma porcentagem maior de possibilidade de chuva aqui para a microrregião de Picos, ela vai trazer essa esperança, né, que o pequeno agricultor está esperando, né, para poder desenvolver sua cultura. Com certeza. Agora, fora do âmbito da agricultura, são chuvas em que a população precisa se preocupar? De que forma a gente deve esperar esse período chuvoso? Olha, esse no caso para a microrregião de Picos, o término do período chuvoso. O que nos preocupa são os eventos extremos que estão muito comuns, né? Então, a gente tem nesses 7 dias a possibilidade de um acumulado aí de que possa superar, inclusive, os 100 milímetros. É importante que vocês observem, população, quando a SEMAR sempre lança um alerta, né? SEMAR, a Secretaria de Defesa Civil e o IMET. Quando vocês observarem ali que tem a previsão tem aquela manchinha laranja dentro do município, aquilo ali significa que vocês têm mais de 50% de chance de observar uma chuva ocorrendo no território. Então, toda vez que vocês observarem, mesmo aquela manchinha amarela, por favor, fique atento, evite sair, transitar já no local alagado, é uma coisa boa. Se você está em uma área de risco, vá para a casa de algum parente ou de algum amigo, principalmente se você estiver ali
se vocês estiverem aqui, na verdade, no alerta laranja, porque a possibilidade, em porcentagem, ela aumenta de ocorrência de chuva, que pode acumular até 50 milímetros hora e 100 milímetros o dia. Tá bom? Então, sempre ficar atento aos alertas, porque eles vão dizer mais ou menos como é que vai ser a configuração da chuva naquele dia. Ok, Sara, muito obrigada pelas informações. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui no estúdio para esclarecer essas dúvidas que eu tenho certeza que parte da população ainda ficava bastante confusa, né? Porque, de fato, é um momento com esses fenômenos climáticos que confunde a população, que não está acostumada com essas chuvas que vêm muito intensas e depois a gente não tem mais chuva. Eu que agradeço o convite. Obrigada.